Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É interessante observarmos, queridos irmãos e irmãs, que a vida pública de Jesus começa em Lucas a partir desse texto. Ele vai à sinagoga da sua cidade natal e lá ele proclama o texto do profeta Isaías, como nos foi narrado, que fala justamente sobre ele. Nós poderíamos dizer que a encarnação de Jesus se dá por 3 motivos. A primeira, sem dúvida nenhuma, a principal, é a libertação da humanidade através do seu sacrifício na cruz. Ele liberta a humanidade do pecado e da morte. Segundo, revelar a verdadeira face de Deus. Um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa, diferentemente do Deus revelado pelos judeus como um Deus punitivo, um Deus vingativo. E o terceiro motivo seria o texto de hoje. Ele veio proclamar o Kairos, o tempo de Deus, o tempo da manifestação visível de Deus no meio dos homens, que justamente compreende este texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Portanto, Ele se revela como o enviado do Pai, aquele sobre o qual o Espírito está repousando. E aqui ele inicia, tanto que na sequência do Evangelho Lucano, ele vai convocar, ele vai chamar, ele vai convidar os seus discípulos a se tornarem seus seguidores. Então é importante o texto de hoje porque nos recorda muito bem a figura de Jesus, o Salvador do mundo, aquele que veio para a libertação da humanidade, aquele que veio revelar o verdadeiro e autêntico Deus e aquele que veio instaurar o tempo da manifestação visível de Deus no meio dos homens. Através da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição, ele liberta a humanidade do pecado, ele instaura o tempo de Deus e ele transforma a condição humana para sempre. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!